qual é o indício de que esse elenco aí vai reagir de uma situação adversa? Porque já tiveram várias oportunidades em partidas e a resposta foi sempre a mesma, negativa. William, esse vídeo é para ouvir um pouco da sua opinião, porque eu estava lá no Maracanã ontem acompanhando Flamengo e Vitória na transmissão do Canto Rubro-Negro como convidado. E aquela sensação, né, de que na própria transmissão nada do que eu falava era exatamente novidade. E hoje, um dia depois de pré-jogo, jogo, pós-jogo, eu, sinceramente, assim, eu não tenho mais muito ânimo, não tenho muitas ideias novas do que dizer. Então eu queria te ouvir, meu velho. Você aí na condição, primeiro, de quem estava assistindo como torcedor e também como jornalista, analista aqui do Visão. Queria ter um pouco aí da sua sensação imediata, o que você sentiu no momento do 8-0 e de ontem para hoje aí, o que tem reverberado na sua cabeça? Vamos lá. Vamos lá, Rafa, para você que também está nos assistindo aí do canal, né, que está nos acompanhando, do Visão Colossal. É mais um capítulo do Vitória de 2025, né? Mais um capítulo do Vitória de 2025, que não é bem uma novidade. A novidade foi só a goleada, que o Vitória até então não tinha perdido por mais de 2 gols de diferença. Foi a primeira vez no ano que o Vitória perdeu por mais de 2 gols de diferença. E no ano, em 49 jogos, o Vitória só perdeu por 2 gols de diferença em 4 partidas. Bahia na primeira final primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, Náutico na eliminação da Copa do Brasil, Juventude na estreia do Campeonato Brasileiro e São Paulo no Morumbi. Foram os 4 jogos que o Vitória foi derrotado por 2 gols de diferença. Acima de 2 gols, ontem foi a primeira vez. Então essa foi a única novidade. Mas o vexame, a humilhação, ela não é uma novidade no Vitória de 2025. Né? É um roteiro que vem sendo escrito e parece que quem escreveu esse roteiro escreveu ele muito bem para no final do ano ele só carimbar com o rebaixamento. Porque não falta mais nada para a torcida do Vitória em 2025. Perdeu o título estadual dentro de casa, tendo a vantagem. Foi eliminado na Copa do Nordeste para um adversário que estava na zona de rebaixamento da Série C, jogando dentro de casa e tendo uma chave super acessível. Copa do Brasil perdeu dentro de casa quando defendia vencibilidade de 21 jogos. Sul-Americana foi eliminado sem dar um chute a gol, perdão, sem sofrer um chute a gol, porque o gol foi contra, um gol bizarro, um dos gols mais bizarros do ano. Então não falta mais nada. Perdeu o clássico com um jogador a mais desde os 5 minutos do primeiro tempo. Não falta mais nada, nada. A maior goleada da história dos pontos corridos agora é sofrida pelo Vitória e eu confesso que dificilmente vai ser batida recentemente. Então é isso. É um Vitória que ele vem seguindo esse roteiro, né? E aí eu quero puxar aqui, Rafa, e para você também que está nos assistindo, é algo que eu falei aqui, numa live, quando a gente fez, depois de Vitória 2, Palmeiras 2, eu não sei se você, Rafa, lembra, mas a galera aí que assistiu lembra também. Se puder, volta aí e assiste esse vídeo, é onde eu falo. Quando a gente falava da evolução do Vitória com o Carille, né, que o Vitória vinha evoluindo, mas não ganhava. E aí, naquele momento, eu fiz um alerta, que eu falei, o grande problema dessa evolução sem vencer é a confiança. Porque a confiança, uma hora, ela vai embora. Porque você está fazendo de tudo, você está jogando bem, você está indo no seu limite e você não está vencendo. Você não está jogando mal. Porque quando você está jogando mal e não está ganhando, você reconhece. Cara, eu não estou bem. Eu preciso melhorar. Quando você joga bem, como o Vitória jogou, relativamente bem contra o Sport, apesar de ter cedido oportunidades. Quando você joga bem contra um Mirassol, que está fazendo o campeonato muito bem, você tem a oportunidade com o Lucas Braga, não vence jogo. Quando você abre 2-0 no Palmeiras e você toma um empate, tudo isso em uma sequência de 3 rodadas, você começa a perder confiança. Eu alertei isso aqui.
Vitória tem que ter cuidado porque isso pode minar a confiança. Não sei se você lembra disso. Isso pode fazer com que o time comece a se abater. E aí, o que eu achava que não poderia ser pior, veio o jogo do Juventude. E aí eu achava que não poderia ser pior, veio 8-0. Que para mim é o grande ponto agora de partida. Para muita gente fala assim, pode ser o ponto-chave da virada. Porque o Vitória demite treinador, vai ter aí a data FIFA para treinar. Não vamos entrar no mérito aqui de treinador. Eu confesso que eu quero me reservar esse direito de nem falar de treinador, porque assim a gente vai ficar falando as mesmas coisas aqui, de trocar de treinador, disso ou daquilo outro. Então, mas assim, Vitória. E aí muita gente tem isso, né? De pensar, será que o Vitória agora tem a virada de chave, porque vai dar uma chacoalhada no elenco? Torcedor, hoje são dia 26 de agosto, hoje é dia 26 de agosto de 2025. A gente está gravando esse vídeo que vai sair aí no canal do YouTube. E um dia depois de Vitória tomar 8-0 do Flamengo no Maracanã. E aqui eu posso dizer para você, assim, torcedor, qual a confiança, qual o indício que você tem que esse elenco de 2025 vai conseguir dar a volta por cima e vai reverter uma situação adversa? Porque o Vitória já teve diversas situações na temporada onde ele teve a faca e o queijo na mão para reverter a situação. Diversas. É uma coisa que Rafa sempre brinca aqui, que é a frase de que o Vitória é o momento perfeito para pegar tal adversário. Parece que nenhum time ouviu tanto isso como o Vitória. E é verdade, o Vitória pegou o Vasco, venceu o Vasco no último jogo de Felipe, antes de Diniz assumir. E se você se lembrar, Diniz, quando assume, o Vasco começa a enfileirar uma sequência de vitórias. Então, foi a última vez ali que o Vasco perdeu naquele Foi a melhor recorte. tabela. A gente teve a melhor tabela da A luta melhor, contra o Z4 até agora. A melhor. a melhor tabela. Teve todos os confrontos diretos, se eu não me engano, dentro de casa, porque o Vasco foi em casa, o Santos foi em casa, o Grêmio foi em casa, o Fortaleza foi em casa, o Sport foi em casa, só o Juventude foi fora, mas já teve o jogo dentro de casa. Então, assim, o Vitória só vai jogar contra os times que estão brigando fora de casa. Qual é o indício que o torcedor tem hoje, dia 26 de agosto? Futebol é aquele velho clichê, né, Rafael? O futebol é uma caixinha de surpresa. Tudo bem. Mas hoje, trabalhar com a realidade, qual é o indício de que o Vitória pode reverter essa situação? Eu, particularmente, não tenho nenhum. Muito pelo contrário. O que eu acho que vai acontecer depois dessa goleada é o time desmoronar mesmo, assim. Porque é um time frágil tecnicamente, é um time frágil taticamente, fisicamente, mas acima de tudo, psicologicamente. E futebol é confiança. Se você Que não bom tem que confiança, você. Que bom que você tocou nisso, William. A gente vai deixar esses aspectos táticos, técnicos e de treinador, de ideia de jogo, se é que ainda faz sentido falar disso, para a próxima live, para as próximas lives do canal, se é que a gente já vai ter de repente um novo treinador ou não tendo também. Sempre cabe a gente trazer esse assunto. Mas para a gente arrematar esse vídeo, eu falei que eu não queria ser repetitivo, mas não tem jeito. Para quem acompanhou um pouco o que eu comentei ontem na transmissão, eu vou ter que ser um pouco repetitivo também pelo fato de que a gente concordou num aspecto aqui que não é todo mundo que concorda, William. E tem um motivo, que a dimensão psicológica do jogo ela é a mais invisível. Então é muito mais fácil a gente discutir é, qualidade de contratação, já se tornou mais fácil para o torcedor contemporaneamente falar mais de tática. O torcedor hoje gosta mais de tática de futebol, entende mais de tática de futebol, muito pela cultura dos canais do YouTube que tem ajudado muito a popularizar, né, a tática do futebol. Então esses aspectos, digamos assim, isso já está na ponta da língua do torcedor. Agora o que é mais invisível, William, é esse aspecto psicológico que você trouxe e que eu trouxe ontem na transmissão e eu concordo absolutamente com você. É, eu acho muito fácil a gente chegar agora e dizer, olha, ficou claro que a contratação de Carille foi errada, ficou claro que o Vitória não estava evoluindo o suficiente. Eu não concordo com, assim, e eu vou ser justo aqui, tá? Pra você ver como as coisas são complexas. Quando anunciou o Carille, eu fui contra. Eu não gostei da contratação de Carille. Depois da contratação, depois que os jogos começaram a aparecer e o time evoluindo, aí eu falei, acho que eu estava errado, porque o Vitória está melhorando. E hoje, Win, eu consigo cravar, ainda assim,
na minha opinião, do ponto de vista do que esperar de um treinador em 1 mês e meio, não acho que foi um erro a contratação de Carille, tá? Para vocês entenderem a complexidade do jogo de futebol, porque não adianta a gente voltar atrás e dizer a prova de que estava fadada a dar errado. Não. O contexto psicológico do Vitória, ele desmancha qualquer evolução coletiva de jogo. O Vitória teve ontem Lucas Arcanjo, que eu insisti. Lucas Arcanjo não é mais um atleta da base que tem o direito de tremer. O Lucas Arcanjo era referência de Wendel ontem no jogo. E com 2 minutos de jogo ele deu um passe bizonho para frente, entregando o segundo gol do Flamengo, tremendo com a bola no pé, como acontece diversas vezes. É um atleta altamente inseguro com a bola no pé. Então, quando o Arcanjo, que é uma das referências hoje do Vitória, treme no Maracanã, não tem o que fazer, William. O Vitória foi engolido mentalmente. Não adianta discutir tática, técnica. Teve erros, é óbvio que teve erros. É óbvio que poderia ter mexido no intervalo, que poderia ter sustentado mais a defesa. A gente ficou com o Lucas Braga de terceiro zagueiro. É óbvio que foi ridícula a postura de Carille ontem, tudo isso. Agora não adianta a gente voltar no tempo agora e dizer, foi um erro. Cara, o mental do Vitória desabou e eu não vejo o Carille como o principal responsável pelo Vitória ter desabado mentalmente. Os principais responsáveis são a diretoria, que montaram um elenco frágil, sem convicção, com as lideranças mal distribuídas, com troca de treinador no meio do campeonato sem nenhum planejamento, assim como foi no ano passado, com todos esses fracassos coletivos que aconteceram dentro de casa e os jogos que você mencionou. É um contexto, Benin, que realmente a gente chega no Maracanã e olha para trás e a gente não tem nenhuma força mental para enfrentar os clubes grandes. E eu acho que isso tem que ficar muito visível para o torcedor. Não adianta a gente falar de técnica, de tática aqui hoje. O futebol, antes de tudo, ele é mental. E acho que você concorda comigo se quiser complementar alguma coisa. Não, é isso. É para não ficar repetitivo, para a gente fechar mesmo, né? É isso. É que, assim, o futebol, eu uso muito essa frase: futebol é confiança. Olha o Mirassol, o elenco do Mirassol, os 11 do Mirassol. Negueba é titular em alguns jogos. Carlos Eduardo, eu assisti o jogo do Mirassol contra. Eu não lembro agora, mas Carlos Eduardo foi titular há uns 2 rodadas atrás. Saiu Carlos Eduardo, entrou Negueba, que Negueba fez o golaço. Léo Contra o Pereira Cruzeiro. chegou fazendo gol no Isso, esporte, né? isso, contra o Cruzeiro. Cruzeiro, um dos melhores times do campeonato. Carlos Eduardo foi titular, saiu, entrou Negueba entrou, fez o golaço, empatou a partida. O Mirassol joga, Rafa, você que está me assistindo aí, o Mirassol joga parecendo que está jogando contra os times do interior do Campeonato Paulista, sem nenhuma pressão, sabe por quê? Confiança, psicológico. E aí, quando a gente fala, torcedor, aqui de futebol não é igual a FIFA, não é igual a futebol manager, que você sai contratando, até isso, quando você vai contratar um jogador, você tem que olhar. E eu quero acreditar que o Vitória é um clube profissional que tenha toda uma estrutura para poder fazer qualquer tipo de contratação. Até como o jogador reage em uma situação de crise, em uma situação de pressão de torcedor. Até isso tem que ser levado em conta. Porque é nesse momento que o time vai reagir, é nesse momento que o psicológico entra em campo. E, como o Rafa falou, foi perfeito. É a parte invisível. Porque todo mundo consegue ver que Lucas Braga não tem condições de jogar, todo mundo vê que foi um erro entrar com Lucas Braga de lateral e permanecer depois de estar tomando 3-0 no primeiro tempo. Isso é visível, isso é perceptível. Eu concordo com você, Rafa. Não acho que Carille foi o problema, porque o Vitória teve uma evolução principalmente na parte ofensiva. A gente não pode ficar com a memória afetiva de Carpini do 2024. O Vitória de 2025, Carpini, era um time pobre. Era um time que não conseguia furar nenhum sistema defensivo. Só fez gols nos times de campeonato baiano, que não tem série. Os jogadores acabam de disputar o campeonato baiano e vão procurar uma profissão, a grande maioria, porque não tem contrato, não tem onde jogar. Qualquer time de Série C que o Vitória enfrentou esse ano, que baixou as linhas, que montou uma estratégia para se defender, o Vitória de Carpini já teve dificuldade. Com o Carpini, o Vitória já teve os problemas de perder jogos em situações que estavam na mão. Copa Sul-Americana, como eu citei. A Copa do Brasil foi um jogo mais, assim, do futebol que aconteceu, os 2-0 contra o Náutico, mas a Copa Sul-Americana foi um absurdo o Vitória ter sido eliminado daquela forma. O Bavi foi para fechar com chave de ouro.
E aí, meus amigos, é isso que vai acontecendo. Aí você vai perdendo a confiança, porque você mudou o treinador, mas o elenco é o mesmo. Aí quando você faz aquele gol no esporte, aos 48 do segundo tempo, e parece que vai vir a segunda vitória seguida, e o alívio, o respiro no campeonato, você toma um gol na última bola do pior time do campeonato até aquele momento, que hoje o esporte não é o pior time do campeonato. Jogando bola não é, ele pode ser na tabela, mas hoje não é o pior time do campeonato. Então tudo isso vai minando a confiança. E aí o psicológico, meu caro, era isso que eu queria trazer hoje nesse vídeo, para o torcedor entender e refletir. Qual é o indício, torcedor, que você tem que hoje, a partir de hoje, o Vitória, independente de quem seja o treinador, seja Rodrigo Chagas, não vai ser Wagner Mancini, qual é o indício de que esse elenco aí vai reagir de uma situação adversa? Porque já tiveram várias oportunidades em partidas e a resposta foi sempre a mesma, negativa. Essa é a reflexão que eu queria deixar aqui. Eu não queria falar de treinador novo, de tática, de técnica, porque além de ser repetitivo, pode ser um tema para um vídeo ainda maior, Rafa. Perfeito, William. Aí só reforçando por fim, Wagner Mancini teve uma proposta, recusou uma proposta para deixar o Goiás e vir para o Vitória. Vamos acompanhar aí ao longo da semana se pintam novos nomes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, acompanhe o nosso trabalho aqui no Visão Colossal, se inscreva, enfim, toda aquela coisa. A gente está meio sem energia para insistir com muita empolgação hoje, mas é o conteúdo, é importante a gente continuar o debate, trazendo um olhar um pouco diferente dos demais canais, que é a nossa proposta aqui no Visão. Então espero que vocês tenham gostado. Até o fim da semana tem live, se surgirem novos assuntos aí, tem mais conteúdo novo também. Fique de olho. Um forte abraço a todos.